porque o luto, vamos dizer, é uma consequência, ele vem depois da morte. E você pode ter lutos não só por morte, mas com outras perdas, né? Que a gente também vive lutos de separações e outros tipos de perda. Mas a morte é uma das coisas que a gente mais olha para o luto, né? E sente esse luto, e é necessário, então, esse luto. Então, quando a gente fala da morte, a gente fala o quê, né? A gente sofre. Então, se alguém falece, alguém querido, né? Alguém próximo, ou mesmo distante, a morte é sempre algo que nos comove. Então, a gente sofre, e a gente sofre e tem vários sentimentos. Então, por exemplo, a gente acha injusto. Então, se uma pessoa morreu cedo, é cedo, né? A gente acha que é cedo, ou porque era jovem, ou porque foi acidente, ou porque foi alguma coisa, a gente, então, acha que é injusto. Algumas vezes também, quando a pessoa morre, a gente sente muita culpa, porque, brigou com a pessoa, não se dava bem, falou uma coisa que não ficou bem, né, e fica triste, fica magoado, né, e, não estava presente. Então, por exemplo, no caso da pandemia, que minha mãe ficou na casa dela e eu não fui visitá-la naquele ano, e ela faleceu sem eu ter ido visitá-la. Então, a gente fica, né, com um certo sentimento, assim, porque não fui, mas assim, estava no auge da pandemia, as coisas acontecendo, você tem medo, não tinha ainda vacina, né, mais para o fim, antes dela falecer, que ela tomou a vacina, mas então, assim, a gente começa a sentir várias coisas, vários sentimentos com relação a essa morte, ou porque a gente, e a culpa, né, é um das que a gente se chacoalha muito, né? Porque você fica assim, podia ter ido, podia ter feito, podia ter isso, podia ter aquilo. A gente acha que pode, porque a gente acha que tem esse poder, porque depois que passa, parece que é assim, nossa, era tão óbvio, né? Depois do ocorrido, mas na circunstância que estava, não era possível. Então, é assim que é. E a gente também fica com medo. Por que que a gente tem medo? Porque quando a gente olha para a morte, alguém faleceu, né, e olha para a morte, a gente percebe, né, e cai aquela nossa ficha de que a gente não é eterno, né? E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa noção mais. Mas quando a gente é um pouco mais jovem, a gente vive assim, como se a morte não existisse. Então, se a geração de cima da gente começa a morrer, todos estão morrendo, aí você fala, opa, depois vai começar a minha, né? E a minha mãe falava também assim, porque quando é a paralela, né, então é alguém que está na mesma geração dela, ela fala assim, nossa, morreu minha amiga, e aí ela vai ficando, aí fala, só falta eu, né? E outro sentimento que aparece muito é de impotência, né? A gente se sente impotente diante da morte, porque assim, não tem o que fazer, a morte é inevitável, a morte faz parte da vida, do processo da vida. Então a gente tem os sentimentos todos com relação à morte.